partir do que eles estavam falando, vai vir um cara, um italiano, chamado Camillo Boito. O Camillo Boito, ele é um arquiteto também, mas ele é interessante porque ele é um arquiteto que tem um percurso curioso. Ele realmente vem depois do Ruskin e do Leduc. Na verdade, o Camillo Boito, ele vai estudar pintura com o Ruskin. Ele vai ser influenciado pelas representações de arte medieval italiana que o Ruskin fazia. Sabe aqueles desenhos que eu acabei de mostrar lá de Veneza, tudo mais, que o Ruskin foi lá, estudou e tal? O Camillo Boito vai olhar aquilo, vai ler o Ruskin, vai perceber assim, como o Ruskin, ele respeitava a estética, a materialidade dos edifícios históricos. Como o Ruskin se interessava pelos objetos. Ele vai dizer, isso é bem legal. Cara, a gente precisa ter esse respeito pelo material. A gente precisa ter respeito pelo tijolo que sobreviveu 1000 anos. Respeito pela janela que tem 300 anos e ainda funciona. Então, o Boito aprende esse respeito com o documento histórico a partir do Ruskin. Mas ele vai trabalhar como arquiteto seguindo os princípios de restauro que o Viollet-le-Duc apresentou. Então, assim, ele aprende com um e aprende com o outro. Ele vai fazer projetos e intervenções que seguem essa lógica do Leduc, de tal modo que, a partir de 1880, ele vai olhar e vai dizer assim, cara, eu vi o que um disse, eu vi o que o outro disse, quer saber? Eu acho que é possível existir uma outra opção. Eu acho que é possível existir uma posição independente deles, na qual eu vou tentar encontrar um caminho intermediário. O grande objetivo do Camillo Boito é tentar descobrir, assim, porque o Ruskin, ele critica, mas ele não propõe, né? Ele não diz como a coisa deveria ser feita. Então, o que o Camillo Boito vai dizer é como que a gente pode intervir de maneira a evitar falsos históricos. Como eu posso projetar, complementar, de tal modo que seja possível distinguir aquilo que eu estou fazendo em relação ao edifício antigo, edifício histórico. E ele diz o seguinte, olha, para bem restaurar é necessário amar e entender o monumento. Ora, que séculos souberam amar e entender as belezas do passado? E hoje, será que nós, em alguma medida, sabemos amá-las e entendê-las? Vocês vão restaurar, vocês vão intervir alguns edifícios. Vocês entendem o que tem de importante ali, o que tem de interessante ali? Vocês despertaram gosto por aquilo? Porque se você não gostou, se você não se interessou, se você não acha aquilo importante, você não vai conseguir restaurar. É fundamental que primeiro o restaurador, no caso você, é fundamental que primeiro o restaurador se encante por essa obra, veja o valor dela, para aí conseguir viabilizar essa preservação. O Camillo Boito, ele escreve o texto, né, que eu uso de referência para apresentar para vocês, é uma palestra, na verdade, que ele apresenta em Turim, num congresso, em 1884. O título dessa palestra é Os Restauradores. A palestra foi transcrita, depois traduzida para o português. Nessa palestra, basicamente, ele vai apresentar quais são os princípios para restaurar prédios antigos e monumentos, quais são os princípios que ele vai encontrar após anos de experiência. E ele, de maneira muito marota, ele vai dizer assim, olha, o Viollet-le-Duc fazia isso. O John Ruskin fazia isso. Os dois têm visões distintas. Os dois têm visões conflitantes. Então, eu vou apresentar uma terceira via. Eu vou apresentar um caminho mais equilibrado. É óbvio que para ele conseguir se mostrar como uma terceira via mais viável, mais interessante, uma alternativa assim, mais chamativa,
ele dá uma pesada no lado dos dois antecessores. Então, assim, ele exagera um pouco, falando, o Viollet le Duc falava que você podia chegar lá e construir qualquer coisa. O Ruskin falava que você não podia fazer nada, que era para deixar o prédio cair. E eu vou trazer para vocês um terceiro caminho. Ele dá uma forçada, tá? Sendo bem realista ali, ele dá uma pesada nos dois para tentar apresentar uma nova proposta, um novo caminho, mas é, mas é dentro desse contexto, de tentar se apresentar. É quase como se hoje o Luciano Huck chegasse falando que, assim, gente, o Bolsonaro é um extremo terrível, o Lula é um extremo terrível, nós precisamos de um caminho equilibrado, nós precisamos de alguém que seja mais centrado, alguém que consiga dialogar com os lados, nós precisamos de alguém como eu, entendeu? É tipo essa ideia, assim. É isso que o Camilo Boito faz. Ele tenta se vender a partir desse exagero aí, um pouco das diferenças dos coleguinhas. E aí, ele vai apresentar, então, alguns princípios, algumas ideias sobre como essa restauração tem que ser, como ela tem que acontecer. De maneira geral, ele defende o valor do documento histórico, o valor da materialidade, o objeto que chegou a mim é importante. E eu não posso fazer o que eu quiser com ele, eu preciso tentar respeitar, eu preciso tentar preservar no máximo. Na verdade, sempre que possível, eu tenho que tentar consolidar aquilo que chegou. Se eu não consigo consolidar, então eu faço um reparo. Se eu não consigo só reparar, aí tudo bem, aí eu posso restaurar. Mas é sempre tentando ter o mínimo possível de intervenção, evitando assim adições e renovações exageradas. Por quê? Porque as adições, os complementos, caso eu precise fazer, esses complementos eles têm que ser feitos com materiais diferentes. Tem que ser distinguível, eu tenho que ser capaz de perceber. Olha, isso aqui é antigo, esse é o material lá histórico, isso aqui é novo. Ele vai defender essa preservação da pátina, essa preservação da passagem do tempo. Da mesma forma como o Ruskin falava. Acontece que, assim, o Boito vai dizer também que, bem, se tem uns elementos menores ali, se tem uns negócios que estão no meio do caminho, você pode tirar, tá? Se está atrapalhando, tira. Então tem uma, assim, tá, o que é a preservação da passagem do tempo, o que é esses anexos que são considerados ali, e o que eu tiro, o que não tira, né? É uma questão de observação, uma questão de reflexão, mas que aparece para a gente nesse contexto. Ele vai dizer, olha, a conservação e a restauração são coisas diferentes. Isso é uma citação do texto dele, tá? A primeira é necessária e é obrigação de todos. Todas as pessoas são obrigadas a restaurar o seu patrimônio. A gente tem que cuidar das nossas casas, a gente tem que cuidar das nossas igrejas, a gente tem que cuidar das nossas praças. A segunda, ou seja, a restauração, ela já é mais delicada, ela já é mais complicada. Na verdade, às vezes ela pode ser supérflua e por isso ela pode ser perigosa. Então, para restaurar, a gente precisa seguir algumas diretrizes. As diretrizes que ele propõe são essas 8. Vocês podem vê-las, mas eu não vou entrar muito fundo nelas, porque daí a gente discute sobre essas diretrizes do Camilo Boito na próxima semana, porque eu sei que vocês têm aula agora. Pode ser assim? Pode, prof. Fora isso,